Oi, pessoal! Bem-vindos ao nosso guia prático de hoje. Vamos encarar de frente um dos maiores desafios diários para quem respira o departamento pessoal, o controle exato da jornada de trabalho. Convenhamos, exigir que todo mundo bata o ponto no segundo exato na prática é literalmente impossível, né? É exatamente por isso que dominar as regras de tolerância de ponto vai muito além de preencher burocracia. Na verdade, é como criar um verdadeiro escudo protetor para a empresa, garantindo que tudo fique dentro da lei e evitando vazamentos financeiros gigantescos no futuro. Então vamos mergulhar nisso. O nosso papo hoje vai transformar aquela dor de cabeça do fechamento de folha em um processo super tranquilo. Nós vamos passar por 5 pontos essenciais: o que é a tolerância de ponto, a regra base da CLT, alguns exemplos bem práticos do dia a dia, como aplicar essa tolerância nos intervalos e, por fim, como reduzir os temidos passivos trabalhistas. Começando com a seção 1. O que é tolerância de ponto? Afinal, sabemos que o ambiente de trabalho tem lá o seu caos natural, e cravar o segundo exato de uma jornada é praticamente uma utopia. Basicamente, a tolerância de ponto é aquele período máximo de tempo em que a marcação do funcionário pode dar aquela variadinha do horário do contrato, sem que isso vire logo de cara um atraso, uma hora extra ou uma falta. E olha só, é super importante entender que isso não é uma cortesia ou uma invenção da empresa, tá? É um limite legal específico criado justamente para validar o fluxo real das pessoas chegando e saindo do trabalho. E isso ilustra perfeitamente a realidade do nosso dia a dia no DP. Porque pequenas variações são com toda certeza inevitáveis. Pensa bem, tem a fila no relógio de ponto, o tempo de caminhada da portaria até o setor ou aqueles pequenos imprevistos de todo dia. A legislação traz essa dose de empatia e realismo para absorver o atrito da nossa rotina. O que nos leva à seção 2, a regra base da CLT. Conhecer a fundo esses parâmetros é o primeiro passo para você virar o herói do compliance aí para a diretoria. E para ter segurança, a gente precisa olhar direto para a lei. O parágrafo 1º do artigo 58 da CLT é bem claro e diz o seguinte: não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as variações de horário no registro de ponto que não excederem o limite de 5 minutos, observado o limite máximo de 10 minutos diários. Ou seja, a lei brasileira já nos entrega de bandeja a solução para essas variações de minutos. Então, o ponto crucial aqui é este número, 5 minutos. Esse é o limite individual máximo e absoluto por cada marcação. Uma dica prática na hora de você explicar isso para a equipe, para não deixar dúvida, é usar a regra do sem impacto. Explica assim: se a batida da entrada ou a da ida embora variar até 5 minutinhos para mais ou para menos, não tem desconto no salário e também não gera hora extra. Simples. Mas muita cautela agora. Existe um detalhe aqui que é uma verdadeira armadilha. Embora você tenha esses 5 minutos de tolerância por marcação, existe um teto global inflexível. A soma total dessas variações ao longo do dia nunca, jamais, pode ultrapassar 10 minutos. Ultrapassar essa pequena fronteira transforma toda a variação em um risco jurídico imediato. Vamos sair um pouco da teoria e ir para o campo de treinamento? Seção 3. Exemplos práticos de variação. Vamos ver como essa matemática abstrata funciona no chão de fábrica. Agora, o que é realmente interessante neste quadro é ver as regras em ação. Imagina uma entrada com atraso. O contrato é 8 da manhã, a pessoa bateu às 8h05, variação de 5 minutos. Resultado? Ignorado, não é atraso. Saída antecipada. Ia sair às 18 horas, bateu 17h55, ignorado de novo. Agora, olha as variações múltiplas ali. O funcionário chega 3 minutos atrasado e sai 4 minutos mais tarde. A soma dá 7 minutos. Como está abaixo do limite diário de 10 minutos, também é ignorado. Mas presta muita atenção na última linha, o excesso. Se alguém chega às 8h06, são 6 minutos. E sabe o que acontece? A tolerância vai para o espaço. A lei exige que os 6 minutos inteiros sejam computados como atraso ou horas extra, e não só aquele 1 minutinho que passou, entende? Ter isso na ponta da língua é o roteiro perfeito para tirar as dúvidas dos funcionários. Beleza, vamos avançar para a seção 4, aplicando a tolerância aos intervalos. Afinal, os riscos não estão só no começo e no fim do dia. O horário de almoço esconde um perigo gigantesco de acúmulo de horas extras irreais. Se a gente olhar ao lado esquerdo, a CLT foca de forma muito explícita na entrada e saída da jornada. Só que o mercado funciona diferente, né? No lado direito, a gente vê que a jurisprudência moderna já estende essa regra dos 5 minutos para as batidas de almoço também. E por que isso é crucial?
porque evita que variações minúsculas nas pausas fiquem se acumulando dia após dia, gerando um volume absurdo e falso de horas extras. É literalmente fechar a torneira do desperdício. O que nos traz para o nosso argumento final. Seção 5. Reduzindo passivos trabalhistas. Vamos ver como levar essa narrativa lá para a sala da diretoria. Vamos ver como isso constrói uma operação à prova de falhas. Nós temos 3 pilares para o seu checklist mensal. Primeiro, segurança jurídica. Seguir o artigo 58 à risca é o que evita aquelas multas pesadas. Segundo, cálculo preciso. Pessoal, fazer isso na mão não dá. O seu sistema de ponto precisa estar configurado para calcular essas regrinhas automaticamente para garantir uma folha de pagamento exata. E terceiro, transparência e confiança. Quando a gente tem regras super claras, a equipe confia mais no processo e a gente evita toda aquela dor de cabeça com dúvidas no dia do pagamento. Para fechar o nosso guia de hoje, eu deixo uma pergunta provocativa para você e para os líderes da sua empresa. O sistema de ponto digital que vocês usam hoje está, de fato, automatizando essas tolerâncias do jeito certo? Ou ele está lá, silenciosamente, acumulando uma montanha de passivos trabalhistas para o futuro? Fazer uma auditoria interna nesses sistemas hoje é a melhor defesa legal que vocês podem ter. Fica a reflexão. Até a próxima.